Chegamos no dia em que estados e municípios decidem ampliar as medidas restritivas e o prazo do isolamento social. Fé ou irresponsabilidade? As manifestações religiosas que levaram milhares de brasileiros a se ajoelhar nas ruas. A política em meio à crise. O ministro da Educação decide polemizar logo com a China. O guru da família Bolsonaro xinga o presidente da Câmara Federal aos palavrões. E o presidente chama de estrelas alguns ministros e diz que tem o poder da caneta para resolver a situação. Em meio a este caos, os brasileiros preocupados com o avanço do vírus e em ter dinheiro para pagar as contas. Fique em casa, mas não fique calado. Mande para a gente a sua opinião, suas críticas, suas observações. Eu sou o Guto Abranches e o ClickTube News está no ar. As mortes por coronavírus no Brasil estão seguindo ascendentes. Já são 11 mil casos da doença confirmados, 500 mortes. A maioria das pessoas que morreram, sim, é da faixa de 60 anos ou mais. Só que a doença e o vírus atingem as demais faixas etárias também. Por isso, as medidas de restrição e de isolamento estão sendo intensificadas nos estados e nos municípios. Em São Paulo, que concentra 40% dos casos registrados no país, o período de isolamento foi prorrogado até 22 de abril. O anúncio foi feito durante uma coletiva do governo em que estava o infectologista Davi Uip. Ele próprio foi infectado e disse que se recuperou da doença. Felizmente, Deus me ajudou e eu venci a quarentena. E quero dizer também para vocês que não é fácil ficar isolado. É de extremo sofrimento, mas absolutamente fundamental. Absolutamente fundamental. Eu tive que me reinventar. Eu tive que criar um Davi novo. No Ceará, o governador Camilo Santana, que chegou a anunciar o relaxamento da quarentena, voltou atrás e decidiu seguir com o confinamento até 20 de abril, antes da data prevista pelas autoridades sanitárias, que afirmam que o estado será o primeiro a atingir o pico da doença no país em 25 de abril. O governo de Pernambuco decidiu manter em isolamento a ilha de Fernando de Noronha e cancelou os voos para a ilha por 15 dias. O turismo já estava proibido desde 21 de março. No Rio de Janeiro, a maior preocupação é com a chegada do vírus às favelas. Na Rocinha, Vidigal e Complexo do Alemão já tem registros de casos e especialistas temem que a situação fique fora de controle nas comunidades. Apesar de todas as medidas, todas as tentativas para se manter a situação sob controle, o fim de semana que passou deixou muita apreensão no ar. Em vários estados e municípios, as medidas restritivas, o isolamento, pura e simplesmente não foi respeitado. Imagens de grupos evangélicos ajoelhados nas calçadas de avenidas movimentadas do país ganharam as redes. Alguns posts manifestavam a importância da fé nesse momento tão difícil para a humanidade, mas a maioria das postagens classificou de irresponsáveis as atitudes dos religiosos que tiveram apoio em algumas postagens do próprio presidente Bolsonaro. A postura do presidente Jair Bolsonaro já acabou gerando contra ele uma denúncia no Tribunal Penal Internacional por crime contra a humanidade. Veja bem isso. Durante o final de semana, a Advocacia Geral da União respondeu a um questionamento do STF, Supremo Tribunal Federal, negando que as posições do presidente Bolsonaro estimulem a quebra do isolamento, o rompimento das regras de restrição. O certo é que o presidente critica e ameaça abertamente os ministros que se opõem a ele nesse momento, como o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, e até o próprio ministro da Justiça, Sérgio Moro. Algumas pessoas no meu governo algo subiu a cabeça deles, estão se achando, eram pessoas normais, né? Mas de repente viraram estrelas. E falo pelos cotovelos, tem provocações, mas a hora dele não chegou ainda não, vai chegar a hora dele. Amém. E a minha caneta funciona. Amém. Não tenho medo de usar a caneta, nem pavor.
E a crise política também colocou frente a frente o presidente da Câmara Federal, Rodrigo Maia, e o guru e mentor ideológico da família Bolsonaro, Olavo de Carvalho. Em entrevista ao canal Livre da Band, Rodrigo Maia disse que por trás dos ataques aos ministros que defendem o isolamento e as instituições republicanas está o chamado Gabinete do Ódio, comandado por Olavo de Carvalho. Imediatamente, o guru da família Bolsonaro respondeu nas redes sociais a essas observações feitas pelo presidente da Câmara, e ele respondeu bem naquele estilo dele. Você vai ver o que eu estou querendo dizer. Olavo disse que Nhonho, numa alusão a Rodrigo Maia, é um moleque idiota que vive de lendas urbanas e que, abre aspas, gabinete de ódio no exterior é o seu bosta, fecha aspas. Olha, antes de qualquer coisa eu quero pedir desculpas a vocês, porque eu tive que reproduzir literalmente tudo que disse Olavo de Carvalho, bem aquele estilo dele. A questão é que o fato jornalístico, a expressão que ele usou neste ambiente, neste momento, dessa forma, justifica que a gente reproduza, porque não dá para deixar de lado a dimensão e mostrar de forma explícita e transparente o nível em que essas discussões estão se dando. O próprio presidente da Câmara Federal, Rodrigo Maia, já disse que boa parte das pessoas que ele conhece, inclusive, tem abandonado a participação nos debates nas redes exatamente em função desse tipo de truculência. Bom, e o embate entre Brasil e China voltou a ganhar força nas redes sociais depois que o ministro da Educação, Abraham Weintraub, não por acaso um dos indicados por Olavo de Carvalho, fez uma nova postagem. No post em que usa o personagem Cascão da Turma da Mônica e faz referência a elementos da cultura chinesa, como a pipa e o urso panda, Weintraub pergunta na linguagem do Cebolinha qual país sairá fortalecido dessa crise global causada pelo coronavírus. A representação diplomática chinesa no Brasil emitiu uma nota afirmando que as declarações do ministro são desprezíveis e racistas e que só prejudicam a relação da China com o Brasil. A nota se encerra com um pedido para que cidadãos brasileiros parem de fazer acusações que chama de infundadas contra a China. A quem interessa, afinal, essa sucessão de ataques à China, injustificáveis? A gente não pode esquecer que a China é o maior parceiro comercial do Brasil. E veja, a balança comercial entre os dois países tem sido amplamente favorável ao Brasil. Portanto, e com certeza, não se pode entender que as empresas que realizam negócios milionários, empresas brasileiras que realizam negócios milionários com a China e os chineses, sejam os principais interessados nessa sucessão de ataques gratuitos e sem justificativa. As redes não perdoaram e fizeram sucesso posts como esse, em que a Mônica, da Turma da Mônica, dá uma surra no ministro da Educação por ele usar a turminha do Maurício de maneira tão negativa. Tem um ditado do Barão de Tararé que diz o seguinte: de onde menos se espera que não sai nada mesmo. A gente pode aplicar esse ditado aos bancos brasileiros, que recentemente tiveram uma ajuda considerável do governo, que inclusive reduziu o empréstimo compulsório, o dinheiro que eles têm que manter no Banco Central para honrar qualquer compromisso, qualquer crise de liquidez, para poder garantir mais financiamento e mais liquidez às empresas que estão passando dificuldades pelo coronavírus. Na prática não aconteceu nada. Os bancos estão, como se diz no mercado financeiro, empossando esses recursos, e essa grana não está chegando para as empresas que precisam, para pagar a folha de pagamento e não desempregar ninguém, para pagar fornecedor, para poder pagar os tributos todos que estão vencendo, as contas. Então o que acontece? Para tentar burlar essa dificuldade, o que o Banco Central agora quer fazer é comprar diretamente as carteiras de crédito das empresas para poder financiá-las diretamente. Isso vai precisar de uma proposta de emenda constitucional para permitir que o Banco Central aqui no Brasil faça. Lá fora, com vários bancos centrais, essa prática já é permitida
desde a época da crise do subprime em 2009. Agora, papel social dos bancos, a gente não espera, tudo bem, a gente sabe que banco não tem nenhum compromisso social, mas no momento de crise é impossível, é inadmissível que os bancos estejam represando o dinheiro que foi liberado pelo governo para fazer caixa. Qual é a contrapartida que esses bancos vão dar pela grana que estão recebendo? Já tem gente que defende que os acionistas não recebam lucros e dividendos ano que vem. E não acho nenhum absurdo que isso aconteça. Isso é a hora do Banco Central também atuar com mais rigor para tentar disciplinar o setor financeiro brasileiro, que parece não ter nenhuma empatia com a situação de milhões e milhões e milhões de pessoas que estão perdendo emprego, de empresários que não têm como financiar seus recursos. Gente, é hora de acordar. No noticiário internacional, pelo menos um fato mereceu chamar a atenção dos brasileiros nas redes sociais. Internautas manifestaram solidariedade ao treinador do Manchester City. A mãe de Pep Guardiola foi mais uma vítima do coronavírus na Espanha. A boa notícia para os espanhóis, assim como para os italianos, é que o número de casos e mortes por coronavírus começou a diminuir nesses países. A Áustria e a Alemanha já começam a pensar em reduzir o alcance das medidas restritivas. No mundo todo já foram confirmadas mais de 70 mil mortes e mesmo com os números diminuindo na Europa e na China, o crescimento do número de casos ainda é significativo e ninguém pode se descuidar. A gente tem mostrado aqui no ClickTube News campanhas de prevenção com medidas restritivas que, para serem implantadas pela população, adotadas pela população. São medidas que chegam pelas redes sociais, como esse vídeo bem interessante que você vai ver agora. משטחים עלולים להיות מקור לשרשרת הדבקה. הקפידו להשתמש בטישו או במגבונים. והכי חשוב, לרחוץ ידיים. עוצרים את שרשרת ההדבקה. יחד ננצח את נגיף קורונה. Começam a ganhar também destaque nas redes as mensagens, vídeos de pessoas que se curaram da doença. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 250 mil pessoas que foram infectadas pelo vírus estão curadas e vão ser fundamentais nas pesquisas para uso do plasma do sangue delas para tratar os doentes mais graves. Nessa hora, uma vez mais, as redes sociais ganham uma importância fundamental porque essas imagens, essas mensagens positivas, afinal de contas dão força, né? Levam mais confiança para todo mundo, para as equipes de saúde que estão ali com a mão na massa. É nesse clima, com o astral pelo menos um pouquinho melhor, dentro do que a gente consegue trazer para vocês e dentro daquilo que todos nós queremos viver, né? Nesse clima que a gente vai encerrando a edição de hoje, emprestando um pouquinho do talento do nosso grande Gilberto Gil. Ele e a neta dele, a Flor, gravaram uma canção, uma versão de uma canção conhecidíssima no mundo inteiro. Isso foi um pedido feito pelo governo italiano e atendido por eles. Fiquem com Deus, fiquem bem, fiquem em casa. Obrigado, gente. Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito.